Eu poderia falar muitas coisas, mas eu separei 4 pontos que eu queria falar com você. Primeiro, os que discordam do que é ensinado se afastam. Por quê? Por quê? Discordam. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Vocês parecem que estão com fome. Devem estar, né? Os que discordam do que é ensinado. Esse eu queria que você abrisse, por favor. João, Mateus, Marcos, Lucas, João. É o 4º livro do Novo Testamento. Capítulo 6. João 6. 2 versículos. O versículo 60 e o 66. João capítulo 6, verso 60 e verso 66. Quem achou? Amém? Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram. O que disseram? Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Duro é o discurso, dura essa pregação. Não dá para ouvir não, irmão. Quem estava pregando? Jesus. Os discípulos disseram que o que Jesus estava pregando era muito duro. E sabe o que é? Lê depois. Ele estava falando sobre comunhão. Ele estava dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele estava dizendo: se não comer minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Jesus estava falando sobre The Walking Dead? Não. Estava falando de quê? Comunhão. Olha como é possível. O pregador, o orador está falando de uma coisa, e a pessoa que não está ligada em Deus, que não está ligada na revelação da palavra, pode interpretar de outra maneira. Olha porque é importante você estar ligado com o Senhor. Olha como é importante você estar sensível à voz de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Dura esse discurso. Ele disse: ninguém vem ao Pai se Ele não me enviar. Não dá para chegar. Se não for Deus que enviar, não vem. Irmãos, ele não estava falando nada de difícil. Ele não estava falando nada de complexo. Mas às vezes é assim. Nós nem conseguimos falar e o coração da pessoa já se fecha. Já sentiu isso? De ir aconselhar alguém, de ir falar com alguém e perceber que a pessoa está com o coração fechado para você. Você não consegue incutir nenhuma verdade. E eu não estou falando de verdades próprias, estou falando da palavra de Deus. Amém? Diz mais o texto, verso 66. Desde então, o quê? Muitos dos seus discípulos, o quê? Tornaram para trás e já não andavam com ele. Largaram Jesus no meio do caminho, foram embora. Então por que muitos se afastam? Porque não concordam com a palavra. E eu te falo uma coisa: onde que está escrito que nós temos que concordar com o que está escrito na palavra, irmãos? Onde que está essa escolha de dizer assim: ah, isso aqui é legal, mas esse negócio aqui eu não concordo não? É isso que o mundo está ensinando, irmãos. É isso que estão dizendo lá fora em relação à palavra de Deus. Querem proibir até a própria palavra de Deus, porque dizem: eu não concordo com isso. Entende? E muitos que deveriam ser servos de Deus estão fazendo a mesma coisa, deixando Jesus e voltando. Segundo, por que muitos se afastam? Porque são apegados aos prazeres do mundo. Tão apegado que não consegue soltar o mundo e se agarrar em Deus. Sabe, irmãos, quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro daquelas cenas de filmes onde a pessoa está pendurada no abismo, sabe? E alguém estende a mão e a pessoa, para poder segurar, tem que largar o abismo. Perdão, né? O barranco, a barreira onde ela está segurando, para ela poder dar a outra mão e ser puxada, ela tem que soltar. Eu lembro muito dessa cena. É assim com Deus. Não dá para agarrar com Deus e com o mundo. Você tem que largar um dos dois. Entende? Mateus capítulo 19, verso 21 e 22 diz assim: e disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito. Ele estava falando com um jovem rico que chegou a Jesus e disse: bom mestre,
que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. E Jesus disse: você sabe os mandamentos, cumpra os mandamentos. E o rapaz disse: mas tudo isso eu faço desde a minha infância. Jesus não discordou dele, então ele fazia mesmo. Mas Jesus disse: só te falta uma coisa. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá o quê? Aos pobres. É importante isso. Jesus não disse: venda tudo que você tem e traga para mim. Por que ele não pede para ele? Porque não era intuito. Jesus não estava ali para ficar rico. Ele estava ali para ensinar o caminho do reino. Então ele disse: você vai dar a quem? Aos pobres. E depois de dar aos pobres, ele disse: terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha que convite maravilhoso, irmãos. Esse rapaz poderia ter sido como Pedro, como Paulo, como João, qualquer um dos apóstolos. Jesus fez um convite a ele, dizendo: você vai lá, faz isso, depois volte. Eu quero que você volte e me siga. Diz o texto, verso 22. E o jovem, ouvindo esta palavra, o quê? Retirou-se triste. Por que razão? Porque possuía muitas propriedades. Ele observou a situação, ele sopesou as duas. E ele disse: eu não tenho como me desapegar disso. Eu não tenho como. Será, meu irmão, que não tem uma coisa que você tem que desapegar para poder servir a Deus? Será que não tem uma coisa que é o tempo todo que te prende? Você tem tudo para crescer, você tem tudo para arrebentar nessa vida, você tem tudo para ser uma pessoa feliz e abençoada, mas tem uma coisa que te prende, e Jesus já te mostrou, o Senhor já te disse, já falou para você: só falta isso, deixe isso, vem e siga-me. E a pessoa fica triste, porque aquilo é muito valioso para ela, tão valioso que Deus fica abaixo. Entende o que eu estou dizendo? E isso faz muita gente se retirar. Terceiro, quem são aqueles que vão? São os que traem Jesus. Novamente em João, Evangelho de João, capítulo 13, se você puder abra, João 13, verso 27 e 30. Só o 27 e depois o 30, diz assim: e após o bocado aqui é um pedaço de pão, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem é que vai te trair? Porque Jesus disse: um aqui de vocês é traidor. E perguntaram: quem é? Jesus disse: aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, o bocado molhado. E após o bocado entrou nele Satanás, nele Judas Iscariotes, tá? Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. O que você quer fazer, o que está no seu coração, esse intento, esse plano maligno que está no seu coração, você quer fazer mesmo? Quer mesmo? É isso que você quer? Então faça. Faça logo. Não precisa esperar mais não, faça logo. Jesus disse. Pastor, Jesus está lavando as mãos de Judas? Não. Ele apenas está dizendo: eu não tenho mais como, impedir você de fazer o que você quer fazer. Irmãos, eu vou falar uma coisa muito difícil para alguns aqui, mas espero que seu coração esteja aberto. Boa parte da sua dor, boa parte da sua luta, é porque de alguma forma você pensa que tem controle sobre outros. Não tem, nunca teve e nunca terá. As pessoas só mudam se elas quiserem mudar. Se elas não quiserem mudar, não é conselho que muda. E não estou dizendo que é ruim aconselhar. Eu acredito muito em aconselhar, senão não exerceria a profissão que escolhi. Amém? Não dá para ser psicólogo sem aconselhamento. É uma coisa que é inerente da nossa profissão. Mas entenda bem, como pastor mais ainda, eu acredito em aconselhar, mas não acredito que é possível mudar a quem não quer mudar.
Não é possível pegar a mente de alguém e torcê-la. Então você vai sofrer por causa disso. Satanás percebe quando ele descobre que você sofre pelas escolhas de outros, quando ele descobre que você tenta desfazer, sabe, os erros de alguém que deliberadamente escolheu errar, ele encontra uma porta aberta para o seu coração e para a sua alma. Cuidado com isso, porque ele não pode te atingir diretamente, ele não pode fazer você sofrer diretamente por causa da sua aliança com Deus, mas indiretamente ele terceiriza esse serviço. Ele ataca quem você ama, porque sabe que dessa maneira você sofre. E você amplia esse sofrimento, caindo na ilusão de que pode mudar a vida de alguém. Querido, só quem consegue convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nem eu, nem você. Eu só posso pregar, mas eu não tenho como entrar no seu coração e convencer você que o que eu estou pregando é verdade. Só Deus faz isso se você der permissão, porque se você não deixar, Ele também não entra. A força Ele não entra. Você está me entendendo? Verso 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Ele saiu, ele tomou a decisão de sair. Interessante, irmãos, que algumas pessoas se afastam da igreja, e é engraçado que a pessoa critica, a pessoa deturpa. Quantas pessoas já disseram assim: eu não concordo com a administração da igreja. Quem disse que você tem que concordar? Quem disse isso? Pare para pensar quem foi que disse isso. Se Deus quisesse você como administrador de igreja, Ele consagrava você ao ministério. É simples entender isso. Amém? Não é com a igreja, a administração que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar em ser salvo e ser pertencente ao reino. Entende, irmãos? E diz a Bíblia Sagrada que Judas vai embora. Quantas pessoas fazem a mesma coisa? Vão embora e alguns dizem assim: tá vendo? Na igreja o pessoal fala de amor, diz que ama. Eu me afastei e ninguém veio me buscar. E a pessoa fala: eu sou uma ovelha perdida. Olha para os irmãos, eu sou uma ovelha perdida, ninguém me buscou. Ei, nem todo mundo é ovelha perdida, não. Jesus falou da ovelha perdida? Falou. Mas Ele também falou do filho pródigo. Esse eu não falei, mas tem um filho pródigo, que é aquele que decide ir embora. Jesus não expulsou Judas, Ele só disse assim: quer fazer mesmo? É isso que você quer? Faça. Faça. Você não muda, rapaz. Você não, sabe, não se converte. Sua vida não é transformada porque você não deixa. Então quer fazer, faça. A ovelha perdida, ela se perdeu, ela não planejou isso. Por isso que Jesus escolhe ovelha, animal de rebanho. Por isso que Jesus escolhe ovelha, animal dócil. Amém? Amém. Dizendo: se perdeu, por algum motivo se perdeu, vou lá buscar. Mas ele, na mesma conjectura, ele fala também sobre o filho pródigo que não se perdeu, decidiu ir fazer errado. Por favor, pergunte a alguém perto de você: você já decidiu fazer errado? Não, me ajuda aí, irmão, por favor, por favor. Por favor, você já decidiu? Tomou a decisão, falou assim: eu vou errar, acabou, eu vou, pronto, vou. Mas quando vem a colheita, porque a igreja, porque os irmãos, porque o pastor. E por último, os que abandonam Jesus porque não suportam a pressão. Leia comigo também Lucas capítulo 22, é o último texto, então vou pedir para você abrir aí. Lucas 22, Lucas capítulo 22, verso 61 e 62.
Lucas 21, versículo 61 diz: e virando-se o Senhor, olhou para quem? Você sabe o que aconteceu aqui? Na mesma noite, Jesus reuniu os discípulos e disse: olha, estamos indo para Jerusalém, nós vamos ser pressionados agora, e vamos lá, tentando explicar, tentando preparar os discípulos. Pedro: mestre, estou pronto para ir contigo à prisão e até a morte. Olha, pense, não acaba preparado. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, esta noite, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Nunca, Senhor. Diz para o teu irmão: não teima com Jesus, não. Teima não. Já te mostrou 1, 2, 10, 20 vezes o que é para você fazer, você fica teimando. Olha que coisa, irmãos. E quando Jesus estava lá, tinha apanhado, até então não tinha, mas quando Jesus apareceu, no meio das pessoas, tinha apanhado, todo moído. Alguém chegou e falou assim: esse caboclo aqui estava com ele também. Imagina o pastor Manuel Pedro dizendo assim: que calúnia, que nunca, nem vi essa pessoa, nem conheço. Ele sai dali e vai para outro canto. Chega lá, a outra pessoa fala assim: esse aqui é de lá também. Ah, onde eu nunca vi esse homem, rapaz? Conversa é essa? Outra pessoa fala assim: ele é. Até o jeito dele falar é igual. E novamente Pedro nega. E na hora que ele nega a terceira vez, ele está de frente para Jesus. Jesus faz assim, ó. E o olhar de Pedro encontrou-se com Jesus. Aqui, olha o texto, ó. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Versículo 62. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aos que não suportam a pressão, irmãos, e saem. Mas destes aqui, eu preciso te falar sobre Pedro, que mesmo depois de tendo largado, mesmo depois de tendo abandonado Jesus, negado Jesus, não esqueça que ele abandonou, não esqueça que quando os soldados vieram, correu cada um para um lado. Cada um correu para um lado. Não ficou ninguém não, foi Jesus sozinho, tá? Negou a Cristo, mas depois ele voltou e se arrependeu. E depois que ele se arrependeu e se converteu de verdade, irmãos, porque no dia da sua morte ele não negou mais, foi até o fim. Eu não sei o que aconteceu para você largar a sua aliança, para você largar, sabe, o seu voto com Deus, de servir a Ele. Talvez você entregou sua vida para Jesus, talvez você foi batizado nas águas e você disse: eu prometo ser fiel ao Senhor até o dia da minha morte ou até o dia da vinda dele, mas depois você abandonou tudo isso, agarrou-se com o mundo, agarrou-se com o pecado, agarrou-se com os prazeres e deixou Jesus de lado. Mas eu queria te dizer nessa noite, irmãos, volte, refaça sua aliança. Seu lugar está no mesmo lugar. Ninguém vai tirar você da presença de Deus, nem anjos, nem potestades, nem problemas, nada pode afastar você de Deus se você quiser. Mulher de Deus, quando bota propósito de oração, quando dobra os joelhos, meu filho, sai de baixo, sai de perto. Mulher de Deus, porque se tem uma coisa que mulher tem, irmãos, é sinceridade. Tem as que são falsas? Estão chamando de falciane. Tem as que são falsas? Tem.
Mas a mulher tem uma tendência à sinceridade. E quando ela decide servir a Jesus, quando ela decide entregar sua vida para Cristo, isso é de verdade. E ela vai para cima, meu irmão. E não tem brincadeira, e não tem inferno que impeça a pessoa de, alcançar o seu objetivo, porque ela fala: eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou ser feliz. Alguém vai e decreta assim: tá vendo? Perdeu, deu errado. Só as mulheres. Eu não estou botando muita fé nos caboclos, não. Só as mulheres. Levanta a mão aí. Quem ia dizer: pastor, já perdi, já deu ruim para mim. Mas perdi assim, foi derrota. Mas que derrota. O negócio, pastor, deu até vergonha. Levanta a mão. Mas perdi feia, assim, de lapada, de lavada, goleada. O capeta não achou bom ganhar, não. Foi goleada assim. 7-1. Já aconteceu? Já? Cadê? Já aconteceu? E agora? Como é que tá agora? Como é que tá agora, gente? Amém? Tá escrito, filho: zomba dele, filha de Sião. Zomba dele. Quem, pastor? O inimigo que se levanta contra você. Você fala assim: não vai me vencer. Não vai, acabou. Não vai. Eu vou para cima e eu vou mostrar. Sabe por quê? Porque eu vou te falar uma coisa: as suas lutas me acompanham. Só vê você, só vê suas fotos, não sabe como é. Não sabe. Vai lá viver. Vai. Todo dia. Vai. É fácil criticar. É fácil dizer assim: se eu tivesse isso, eu também seria. Mentira. Não tem, porque não tem coragem de lutar, de batalhar, de se esforçar. Amém? Se eu tiver coragem de lutar, batalhar e se esforçar, pastor, eu posso ter? Pode. Ter o que, pastor? Felicidade. Pode. Ninguém conhece suas lutas sozinhos. Não conhecem. Mas Deus é tão bom que Ele reconhece suas lutas sozinho. Seu choro sozinho lá no quarto, lá na cama. As lágrimas caindo. A dor na alma, parecia que estava rasgando sua alma, varando de um lado para outro. Ninguém sabe disso, ninguém viu. Deus viu. E você sabe como é que é o nosso Deus? Lutas que você passa sozinho, ninguém sabe, ninguém liga. Mas quando chega a hora da vitória, Ele faz questão. A Bíblia Sagrada diz: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Eles vão ver a vitória. Não tem graça vencer escondido, irmão. Não tem graça sorrir sozinho lá entre quatro paredes. Tem graça não, irmão. Ele vai mostrar. Você nem precisa se esforçar. Você nem precisa mostrar. Deus faz isso. Ele vai mostrar para você que Ele é seu Deus. Então volte, assuma o seu lugar na presença de Deus. Faça o seu melhor, faça sua aliança com Deus. Diga para Ele: Senhor, olha, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor como cabeça. Eu quero o Senhor direcionando, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus.